uma dama muito rica, porque ela trabalhava com isso, e aí depois ela encontra, na verdade, o Paulo, e aí com ele meio que, tipo, assim, ela assume a verdadeira essência dela, que na verdade sempre foi ela mesma. Ela só assumiu esse trabalho porque ela precisava ajudar a família, e depois ela volta às origens dela. Gabriel, qual é a diferença de personalidade entre Maria da Glória e Lúcia? Como Toliana disse, ela assumiu duas pessoas. Qual que é a diferença da personalidade delas? Não sei, Maria Lúcia. Júlia Nunes. Posso responder, Maria Lúcia? Pode, então vai, Sofia. A personalidade é que a Lúcia era uma prostituta, então ela aparentava ser outra pessoa, mas com Paulo, no caso, quando ela aparenta o outro nome, que é Maria, como é que é? Maria da Glória. Maria da Glória, ela fica sendo outra pessoa, porque ela meio que gosta, ela ama o Paulo. Maria da Glória é como se fosse uma versão purificada. Uma versão, outra pessoa. E Maria da Glória é uma versão purificada. E Lúcia? Que versão que é? É tipo um trabalho dela. É como se ela quisesse esconder o trabalho sensual, dela. gente. É um trabalho. Ela é a versão sensual, é exótica, é erótico, né? Sim, ela é garota de programa, então é uma versão naquela sensual época dela. era observado como impróprio, né? Sim, mas tipo, o Paulo não achava, né? Sim. Paulo, a princípio, em alguns momentos ele achou, né? Mas por conta da opinião pública, do que as pessoas achavam. Do amigo dele. Eu acho que ele nunca achou de fato. Eu acho que era pelo contexto e pelo que as pessoas falavam. Sim, pelo que as pessoas falavam e fazia a cabeça dele. Então vamos. Mas ele desde o início gostou dela. Então vamos nesse ponto que vocês começaram a falar aqui. Luca, vai, fala um pouquinho da sociedade da época, então. Do povo no geral, tipo, geralmente todo mundo que tava lá, de homem queria geralmente estar com ela, porque ela era mais conhecida daquele povo da região lá, então todo mundo que tinha esses contatos assim com esse prostituto, eles queriam ficar com ela, gente assim. E como que era a sociedade? Aí sempre pegou. Posso falar, Maria Lúcia? Júlia Menezes. Na época que passa a história, tinha a corte, né, no Rio de Janeiro, e a classe social vigente era a burguesia, que era uma classe que estava sempre preocupada em manter máscaras sociais, aparentar o que não era, sempre muito preocupada com o status. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para eu explicar algo que nós vamos estudar mais a fundo. O romantismo, que é o período literário no qual essa obra está inserido, vem depois da Revolução Francesa. Não sei se vocês estudaram, mas a Revolução Francesa ela é chamada de Revolução da Burguesia. Então, foi uma ascensão da burguesia, tá? Por isso é que vem de encontro. Vai, Júlia. E era nesse período, você falou que era o romantismo, tinha essa preocupação dessa burguesia em manter essas máscaras sociais para muitas vezes aparentar o que não era. Então, eram pessoas muito preocupadas em manter uma moral, manter um status alto. Tanto que a Lúcia, que era uma cortesã, mesmo eles não sabendo a verdadeira história dela, que ela tinha uma história por trás, julgavam ela, porque a palavra cortesã era mal vista. Então, era essa sociedade muito mascarada, que pregava uma coisa, sempre preocupada com a aparência, mas que não necessariamente era assim. Isso, essa obra é uma sucessão de obras, de 3 obras do José de Alencar, que vai relacionar sobre as mulheres, Senhora, Diva e Lucília. Senhora, o 2º ano, leio esse ano, eu adoro, acho que a gente pode até fazer um trabalho dele que é muito legal, porque ele vai exaltar as mulheres e ele vai mostrar exatamente isso aí, o outro lado da mulher. Porque a mulher foi nessa época, outra característica que vocês podem relacionar nessa época também, a mulher ganhou o direito de ser alfabetizada no romantismo.
Então, ela tornou o público-alvo leitor. As obras anteriores ao romantismo eram focadas mais na corte, né, mais na alta sociedade, nem era na burguesia, era a alta sociedade, no clero, na corte, o clero que guiava, né, a religiosidade que sempre comandava, era da corte, e os homens eram que eram os leitores. Então agora o público mudou um pouquinho, porque agora voltou para as mulheres. E mulher não gosta de ler naquela época a mesma coisa que homem lia. Então a sociedade ela vai pregar essa diferenciação aí. Camila, oi? Eu tenho uma dúvida. Pode Eu fui ler falar. um pouco sobre esse livro e fala sobre que ele é sobre romantismo urbano. O que seria esse romantismo urbano? Romantismo, lembra quando nós estudamos, ele é um romance urbano, não é romantismo, é romance. Lembra quando nós estudamos novela, romance, novela, conto e crônica? Que são os 4 gêneros literários narrativos, que eu fiz até uma filinha, assim, que era por tamanho. Romance, a novela um pouco menor, o conto e a crônica é um texto menor. O urbano é porque se passa na área urbana, na cidade. José de Alencar, ele vai falar do romance, ele vai ter o romance indianista, que vai tratar do índio, aspectos culturais e linguísticos indígenas. O romance regionalista, que é regional, é como uma família que mora no interior, aquela linguagem mais peculiar, e ele vai ter o romance urbano, que é o da cidade, que é a acusação social urbana mesmo. Camila, quem era Paulo? Quem é Paulo? Paulo era um moço que tinha acabado de terminar seus estudos e ele tinha ido para Rio de Janeiro com a influência de algumas pessoas importantes do Rio de Janeiro. E em comparação à Lúcia, porque a Lúcia, apesar do posto dela ser uma poetisa, ela era muito luxuosa. Então, em relação a ele, ela era mais rica. Já Paulo, ele tinha uma economia mais baixa, ele era mais pobre. Arthur Xavier, além de Paulo ser um dos protagonistas, ele também é um narrador. E durante essa narração, ele apresenta 2 Paulos. Quem são esses 2 Paulos? Seria uma versão do Paulo um pouco mais arisca, que foi quando ele... Em quais momentos ele aparece? No momento que ele confessou o amor à Lúcia e também no momento em que ele adoeceu. Nesses 2 momentos ele mostra, 2 versões diferentes. E que aspecto da linguagem nos ajuda a compreender esses 2 Paulos? Não sei. Bruna? Você pode repetir? Aqui como que a gente... Ai, gente, tem um caminhão de abacaxi passando, vocês estão vendo? Como... Não tem jeito de parar ele lá na rua. Que aspecto... Como é que você conseguiu perceber que existem 2 Paulos numa mesma pessoa? Quando ele está narrando a história e quando ele está sendo Paulo. Como que a gente percebe isso no decorrer da leitura? Eu vou desligar meu áudio, mas eu estou aqui. Só por causa... Tá. Percebe-se por causa da linguagem. Tá falando do Paulo do passado e o do presente? Sim. Pode ser o Paulo narrador e o Paulo personagem. O Paulo narrador, ele conta em terceira pessoa. Ele conta... Não em terceira pessoa. Eu não tô sabendo falar. Você percebe que... eu não tô sabendo achar a palavra, Maria Lúcia. Calma. Meio que ele conta uma história que ele viveu. Isso, em primeira lembrando. Pessoa. É uma história que está acontecendo no momento que ele conta, uma história que já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu.
É uma história eu que acho Ele já tá aconteceu. relembrando, ele tá Isso. contando pra uma Aí que a gente senhora por percebe a meio da carta. diferença. Mas eu acho que quando ele tá como personagem também, ele fala de uma forma, tipo assim, ele descreve a Lúcia bem mais apaixonado do que quando ele tá narrando a história. Eu acho Exatamente. que ele coloca uma emoção Parece que ele muito cai na real, ele coloca uma né? emoção muito maior quando ele fala com ela, o que eles estão fazendo. Ele coloca, não sei a palavra, mas ele coloca emoção, bem mais do que Sim. Sentimento. isso aí. Sentimento. Parece que ele cai na real mesmo, que ele está despertando. Vamos lá. Arthur Xavier, Isaac Xavier. Os dois são Xavier, agora que eu tô vendo. Arthur e Isaac. E Eu. Sá? Qual que é o papel de Sá, amigo de Paulo, dentro da história? Ela? Qual que é o papel dela? Não, do Sá. Ixi, tia. Posso falar, Maria Lúcia? Quem? Cecília? É. Pode. Ele era o amigo do Paulo, que pertencia à corte, e ele que apresentou a Lúcia para o Paulo. E ele falou que ela era uma dama de cortesia para ele, mas mesmo assim ele não acreditou nisso porque ele via de alguma forma pureza nela. Na minha casa não tem jeito. Vocês estão me ouvindo? Tá baixo? Olha só. E qual que foi a impressão do Sá? O Sá representa a sociedade. Avaliem um Sá como um aspecto social. Qual foi a impressão do Sá frente ao relacionamento? Pelo que a gente observa no livro, o Sá tá o tempo todo induzindo o Paulo a não estar com a Lúcia. O Paulo conta pra ele que ele tá com ela, ele tá falando, ele não fala com essas palavras, né, mas ele induz ele que ele não pode estar com ela, que eles possuem diferenças sociais, que ela é uma cortesã e ele é um homem, digamos assim, um homem nobre. Então ele induz ele que não é um relacionamento certo para a posição, né, hierarquia social que ele possui. Ele fala que ela vamos dizer assim, impura e que não sei o que, e fica induzindo Paulo para não estar com ela, mesmo que seja de uma forma mais indireta, assim, igual a sociedade fazia. O João Otávio, fala um pouquinho para nós sobre. Eu não quero só que você conte a família, a história que Lúcia contou por detrás da sua família. Avalie a sociedade da família de Lúcia para mim, lá da Maria da Glória, na época, né? Quando ela teve que sair de casa, enfim. Como que era a sociedade daquele mundo que a gente já sabe que Lúcia, Maria da Glória, não pertence a uma classe social alta. Como que era a sociedade, então, vista por eles? Era uma, como já disse, O que aconteceu? Se passa no romantismo, né? E naquela época havia, igual é hoje, uma discriminação social muito alta. E eu tinha fugido da minha cabeça as palavras. O pai fez o quê com Lúcia, com Maria da Glória? Mandou ela embora, né? Por quê? Porque não aceitava ela ganhar um dinheiro daquela forma. Mesmo que fosse salvar ele ou qualquer membro da família. E por que de onde que veio esse nome, João Otávio, Lúcia? Na verdade, é um nome que ela se deu porque para o trabalho dela, na verdade, porque ela não podia ser conhecida pelo nome que o pai e a mãe dela deu para ela ser, como se diz, uma conhecida por esse nome. É que ela Era tinha da amiga dela que ela deu como morta e assumiu o nome da amiga. E essa amiga dela, a Lúcia, quando ela foi expulsa de casa, essa Lúcia que pegou ela para morar junto onde as prostitutas moravam, na corte. E também ela usou esse nome para forjar a morte dela. Tá, amiga. É como se ela substituísse, né, a amiga,
como se ela ficasse no lugar da amiga. Olha só, Bruno, eu vou ler um pedaço aqui. E aí você vai me falar de onde que ele indica o que o autor queria com esse trecho. Pelo que vejo, Lúcia, nunca amarás em tua vida. Eu? Que ideia! Para que amar? O que há de real e de melhor na vida é o prazer, e esse dispensa o coração. O prazer que se dá e recebe é calmo e doce, sem inquietação, sem receios. Quando eu lhe ofereço um beijo meu, que importa ao Senhor que 1000 outros tenham tocado o lábio que o provoca, a água lavou a boca, como o copo que serviu ao festim, e o vinho não é menos bom, nem menos generoso no cálice usado do que o cálice novo. Qual que é a visão que Lúcia tinha sobre o amor? Principalmente focando nesse trecho, Bruno. Ela, tipo, queria dizer que o amor é... Tipo, que o amor é... Ela pode... Sei lá, tipo, o amor não vale muito, tipo isso. Aí todo mundo pode, tipo, beijar e a água vai lavar e... não sei explicar direito, mas... Ela subestimava o amor, tá? Júlia Nunes. Ela valorizava mais o prazer do que o amor. Vamos dizer assim que ela não acreditava no amor, porque é como ela convivia ali com muitos homens, ela achava que aquilo ali bastava, o prazer. Eu acho que, por uma forma mais subjetiva também, eu acho que ela não se achava merecedora de amar e nem de ninguém amar ela. Porque ela valorizava, igual a Júlia falou, muito prazer. Então, para ela, era aquilo que os homens viam nela e só aquilo, nada mais. Eu acho que ela se rebaixava demais em relação a isso. Que por ela ser prostituta, ela não teria ninguém para amar ela. Vitória Maísa, por que ela tinha esse pensamento, citado por Emanuele? Por conta da vida que ela levava, né? Por tudo que ela passava, né? Ela não, tipo, ela gostava daquilo e ela não pretendia abandonar, tipo, ela se relacionava com muitos caras, ela não pretendia abandonar aquilo para viver só com alguma pessoa, sabe? O Paulo, no caso. E também eu acho que muito disso é por conta da opinião da sociedade, que a Eu sociedade acho também que eu acho que ela não queria ter tipo um único amor, sendo que na profissão dela, toda hora que ela queria, ela poderia ter um homem lá do lado dela fazer o que ela queria. Isabela, ela imaginava... aliás, vou trocar minha pergunta. Eu posso afirmar que Lúcia, além de ser Maria da Glória e Lúcia, pessoa Lúcia só, tem dois lados? Sim, porque assim, igual com o Paulo, era uma pessoa, ela queria que ele conhecesse ela melhor, nos primeiros momentos ele só queria ela por interesse, mas ela mostrou algo mais forte para ele. Então a Lúcia, ela acaba tendo dois lados também, e não só a Maria e Lúcia, mas sim a pessoa Lúcia. Então tinha um lado que ela demonstrava e tinha um lado também que ela já não queria mais o amor e já pensava isso como... Não queria, descartou. Otávio, e quando que Lúcia tomou a decisão que iria ficar com Paulo? Quando ela engravidou do Paulo. Você está me respondendo uma pergunta? Não sei. Conta aí como é que foi. Eu não sei dizer ao certo, Marila. Ela não achava que o corpo dela era apropriado para aquilo. Não era puro, não era... Como o trabalho dela era ser prostituta, ela não achava que ela merecia ser mãe. O corpo dela não era para aquilo, por causa do trabalho dela. Maria Fernanda, quando ela engravidou, o que mudou? Em relação ao pensamento, não em relação só ao decorrer da história. O que ela pensava? O que mudou para ela?
que a partir dali ela se vê como uma pessoa que não tem a dignidade, vamos dizer assim. Ela não era digna, ela pensava que ela não era digna de dar a vida para uma outra pessoa, que seria o filho dela. Então, ela acaba... Eu percebo que a Lúcia ela não precisa de inimigo na história. Eu acho que ela mesma, ela se vê como uma pessoa que não tem caráter, assim, por causa das consequências que a vida deu a ela, para ela prosseguir. Luca, e essa dignidade dita pela Maria Fernanda, nós conseguimos ver isso no livro, na obra? Do jeito que ela se trata, assim, do jeito que ela vai falando, do jeito tipo, quando ela vai mudando, o jeito que ela vai mudando. Porque tem basicamente 3 fases, pode-se dizer. Tem a Maria da Glória, primeiro, aí tem quando ela se torna a Lúcia, que começa com essa vida. Depois que ela volta à vida da Maria lá, mas com esse pensamento dela sem se valorizar tanto, assim, ainda. Ainda tinha esse pensamento de, tipo, não sou digna disso e não vale a pena fazer isso, basicamente. Não sei se assim é uma palavra, um jeito de falar. Maria Lúcia. Oi. Uma frase que eu achei muito interessante que ela coloca, ela tá num diálogo com o Paulo, e aí ela fala que o corpo dela é pasto de homens. Eu achei interessante porque ao longo do livro todo, ela se objetifica, ela se trata como um objeto. E fazendo um paralelo com ela foi, né? Sociedade atual, hoje em dia tem mulheres que lutam muito contra serem objetificadas e se objetificar. Ela não. Ela própria se tratou como só um objeto. Então, ela tipo, meio que fala pra ele que se ela morresse não ia fazer diferença, porque em vida o corpo dela já era um pasto de homens, ela já era só usada. Júlia Moraes, qual que é o papel de Ana na história? A irmã. Vou falar? É a menina pequenininha, né, que chega mais pro final da história, se eu não me engano. É a irmã de Lúcia. Pode falar esse? Peraí, deixa quem não falou ainda, Gabriela. Ela era irmã de Lúcia, aí